Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Cíntia Nolácio e, conforme foi proposto aqui pela disciplina Análise Cognitiva 2, hoje eu trouxe para vocês o relato de minha visita a um espaço multirreferencial de aprendizagem. Eu escolhi como EMA, como esse espaço, a revista África e Africanidades. Mas antes de eu trazer propriamente esse relato dessa visita, eu queria primeiro apresentar, mesmo que de forma breve, o meu trabalho, o meu objeto de estudo, para que vocês entendam o porquê de eu ter escolhido essa revista para fazer essa visita. Depois eu quero trazer também um pouco dessa discussão mais conceitual acerca dos espaços multirreferenciais de aprendizagem. Eu não quero ser repetitiva, eu sei que vários colegas, também os professores, já trouxeram aqui esse conceito, mas para contextualizar a minha fala, eu queria trazer um pouco dessa discussão, sobretudo na perspectiva da professora Terezinha Frois, e depois eu trago de fato imagens, informações e algumas das atividades que são propostas e realizadas por essa revista. Bem, começando aqui pelo meu objeto de estudo. Então, o tema do meu trabalho é Lei 10.639 e suas diretrizes curriculares, um estudo sobre concepções de identidades negras. O objetivo principal do meu trabalho é justamente problematizar as concepções de identidades negras presentes nesses documentos. Então, para que vocês entendam melhor o meu objeto de estudo, eu vou falar, mesmo que de forma breve, o que é essa legislação e o que ela estabeleceu. A Lei 10.639, ela foi criada em janeiro de 2003, ela alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil, a LDB, incluindo 2 artigos, o 26A e o 79B. E por meio dessa alteração, ela tornou obrigatório o ensino das histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nos currículos escolares. Como desdobramento, em maio de 2004, foram instituídas as DCNRE, que são as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais, cujo objetivo principal foi a institucionalização da educação das relações étnico-raciais e também a maximização do cumprimento da Lei 10.639. Esses documentos, por meio dessa obrigatoriedade do ensino de história africana e afro-brasileira, eles trazem, é claro, uma reestruturação curricular para as escolas e, consequentemente, para as universidades, especialmente os cursos de licenciatura, mas eles trazem, sobretudo, em seu bojo, noções de identidades negras, e isso pautado numa perspectiva essencializada, polarizada e essencializada, embora a realidade objetiva, a realidade concreta da sociedade brasileira revele uma diversidade, uma pluralidade de identidades negras, uma diversidade de formas de se expressar negro. Então, o que na verdade eu estou buscando afirmar com o meu trabalho é que esses documentos, eles objetivam, em última instância, uma legitimação de uma nova ordem discursiva que visa credibilizar uma redefinição do sujeito negro no Brasil, visa legitimar novas verdades históricas e identitárias sobre o ser negro, estabelecendo como essa nova verdade uma ideia de existência e de celebração de uma África mãe, de uma África mítica, pura, intocada, e no resgate aos valores ancestrais africanos que devem servir de base para a conformação dessa identidade negra nas perspectivas que eu mencionei, polarizada, essencializada e homogênea. Essas ideias, essas afirmações, elas podem ser ratificadas, por exemplo, quando a gente lê tanto o texto da lei quanto das DCN e percebe que todo ele é recortado por uma ideia de existência de uma essência africana, expressa em termos como raiz africana, matriz africana, reconhecimento da ascendência, da ancestralidade africana, numa nítida busca de afirmação dessa África mãe, dessa África intocada, homogênea, indistinta, que, como eu já falei, deve servir de base para a conformação de uma identidade negra também homogênea, também essencializada. Porém, é preciso a gente reconhecer, é preciso a gente considerar que a imposição desses conhecimentos acerca de uma história verdadeira da África ou de uma história de uma África verdadeira
funciona sob os mesmos pressupostos da história oficial ao afastar-se da perspectiva da história enquanto possível de ser problematizada, historicizada, relativizada, analisada no tempo e no espaço em que ela foi construída, o que acaba por naturalizar, por essencializar a história. É preciso também a gente reconhecer, né, que a imposição desses conhecimentos, dessa história verdadeira, né, de uma África verdadeira, no sentido de uma mãe África, né, dessa África intocada, originária, ela acaba por legitimar, por fomentar uma perspectiva ahistórica, mítica, né, acerca do continente africano, não contribuindo para a desconstrução de estereotipias e de ideias simplistas e exóticas, né, sobre a África. E aí, nesse sentido, o professor Zamparoni, ele traz uma discussão bastante interessante que eu quero trazer aqui um trechinho para vocês. O professor afirma o seguinte: com certa simplificação, podemos dizer que, de maneira geral, prevalece um polo, certa imagem hegeliana, né, da África, e no outro, não menos exotizante, uma mama África, originária, profunda, virgem, paradisíaca, que serviria de inspiração para uma política antirracista no Brasil. Persegue-se uma história da verdadeira África, de um tempo na qual esta viveria num paraíso conspurcado pelo colonialismo. Os africanos e a África que se busca sob essa perspectiva é aquela colocada num freezer, onde a cultura se inscreve num tempo mítico, que se repete, onde não há criação nem história. É difícil crer que esse tipo de inspiração ahistórica na história possa efetivamente ajudar de maneira sólida na formação de uma consciência política e social antirracista. Essas discussões ainda podem ser percebidas quando a gente nota que o texto dos documentos também é recortado por uma ideia de polarização entre negros e brancos. Inclusive, né, a legislação define negros e brancos como sendo grupos distintos, diferenciados e com características próprias. E em vários momentos, né, trazem termos como história africana, identidade negra, cultura africana, para diferenciar a história, a identidade e a cultura africana da do branco europeu, numa nítida busca de afirmação dessa identidade negra, né, além de homogênea e essencializada, também polarizada. Porém, é preciso também que a gente reconheça, que a gente também considere que termos como identidade, cultura e história não podem ser analisados de forma simplista, de forma isolada, de forma estática, mas sim como categorias historicamente construídas e de forma relacional. É um equívoco querer desconsiderar as interações, os processos, as trocas, os intercâmbios culturais envolvidos, né, presentes nesses processos que envolvem essas categorias, principalmente a categoria de identidade. Mas voltando à questão das identidades, a gente, quando toma alguns autores que analisam essa categoria de forma mais aprofundada, a gente vai perceber a necessidade de uma postura, de um olhar multirreferencial, de um olhar mais complexo acerca dos processos que envolvem essa categoria. Por exemplo, quando a gente toma Hebe de Matos, ela discutindo essa perspectiva homogênea, né, das identidades, ela afirma que isso acaba por desconsiderar os processos de trocas, de impurezas, de intercâmbios culturais que são próprios das experiências diaspóricas. Segundo essa autora, mais do que buscar entender as continuidades dessa dita cultura e dessa dita identidade negra no Brasil e dessa dita cultura e identidade branca, é preciso a gente tentar entender os processos de descontinuidades culturais e identitários, o que resultou dessas trocas, né, dessas partilhas culturais geradas pelo entrecruzamento, né, dessas culturas. Nesse sentido, Homi Bhabha também traz importantes considerações quando ele afirma que o sujeito moderno ele não é mais passivo de ser identificado como alguém com característicos identitários homogêneos e limitados a um só tempo, um só espaço, uma só cultura, mas há vários tempos, espaços e culturas que se entrecruzam e dão origem a novas culturas e novas identidades. Stuart Hall também é um autor, né, que traz
que ressalta essa necessidade de analisar a complexidade das experiências diaspóricas e ele reconhece a necessidade de se considerar esses intercâmbios culturais, mas, sobretudo, de se considerar a construção de novas lógicas culturais próprias dos povos desterritorializados. Esse autor ainda chama atenção para o fato de que as identidades culturais na pós-modernidade, elas não são fixas, né? Elas são fragmentadas em função da globalização que deslocou os processos centrais, né, das sociedades modernas, o que nos leva a afirmar que não há mais, né, como eu falei, identidades fixas, né, uma identidade branca pura, uma identidade negra pura, mas identidades plurais, fragmentadas, cambiantes, né, circunstanciais. As identidades estão sempre em processo de transformação. Então, diante de todas essas discussões que eu expus até aqui, eu quero ressaltar que o meu trabalho ele parte da premissa de que há, na realidade objetiva, concreta da sociedade brasileira, uma diversidade de identidades negras, né, fruto dessas trocas, né, dessas descontinuidades culturais, e que a lei e as DCNs, embora elas sejam marcos legais importantíssimos na luta dita antirracista, e embora elas tenham muitos pontos positivos, sobretudo no que tange à busca contra o silenciamento a que foram relegadas as histórias e culturas africanas, especialmente dos currículos e da historiografia, ao buscar, né, impor, conformar essa identidade negra polarizada, essencializada, né, homogênea, elas acabam desconsiderando o caráter instável, cambiante, fragmentado, plural das identidades, o que revela seus limites e a necessidade de se ampliar as discussões em torno dessa legislação e em torno das questões ditas raciais aqui no Brasil. E também nos leva a pensar os efeitos, né, da imposição de um ensino de uma história, a partir de uma história da África a partir dessa perspectiva exótica, mítica, ahistórica, né? E aí é isso que o meu trabalho pretende contribuir, né, com essas reflexões. E frente a tudo isso, a gente percebe que todas essas discussões demandam esse olhar multirreferencial, esse olhar complexo, e tudo isso está atrelado às representações essencializadas, homogêneas, que muitas vezes imperam aqui no Brasil acerca do continente africano. Então, a partir de tudo isso, é que eu justifico a escolha da revista África e Africanidades como esse espaço multirreferencial de aprendizagem que eu escolhi para fazer essa visita e trazer esse relato aqui para vocês. E para isso, eu queria retomar, né, o conceito de espaço multirreferencial de aprendizagem, que, como eu já mencionei anteriormente, já foram muito bem discutidos, trabalhados aqui na disciplina, mas apenas a título de contextualização da minha fala aqui, né, eu queria retomar. Né? E de acordo com a professora Terezinha Frois, esses espaços, eles são iniciativas, são movimentos que vêm surgindo, tendo como objetivo último, como objetivo principal, a busca com o rompimento da segregação socioeconômica, cultural, cognitiva a que vem sendo submetidos grandes contingentes da população. Esses espaços eles podem ser físicos ou virtuais, concretos e relacionais, em que esses conhecimentos eles vão sendo produzidos, difundidos, compartilhados, traduzidos, tudo, né, para a construção de culturas e de subjetividades. E aí a professora Terezinha, ela traz vários tipos, vários exemplos, né, desses espaços, como, por exemplo, aqueles voltados para propósitos mais pragmáticos, como a organização de cooperativas, desenvolvimento de atividades laborais, aulas de reforço, dentre outras. Há também aqueles voltados para a formação mais ampla, como os educadores comunitários, grupos artísticos, grupo de combate e resistência à homofobia, racismo, sexismo e outros tipos de discriminação, como é o caso da revista, né, África e Africanidades, né, que busca o estabelecimento de outras representações de África, a fim de desconstruir com ideias racistas, né, com ideias estereotipadas sobre o continente, sobre os sujeitos, o continente africano e os sujeitos a ele
relacionados. E há também, de acordo com a professora Terezinha, os espaços voltados mais para a busca de garantia de direitos, como direito à vida, à educação, à saúde, etc. E de acordo também com ela, nesses espaços se realizam atividades intensivas de conhecimento, através da produção, de troca de saberes e práticas, de difusão de informações, de desenvolvimento de técnicas e tecnologia, tudo isso fundamentado em algumas questões. Por exemplo, a utilização de diferentes sistemas de produção e organização de conhecimento, ciência, arte, literatura, religião, atividades práticas. Há também a utilização de múltiplas linguagens, linguagem musical, sinestésica, verbal, sonora, enfim. Nesses espaços e nessas atividades há diversas formas de participação. Podemos ter a participação individual, em rede, grupal, comunitária, enfim. Há diversas formas de expressão, né? Verbais, imagéticas, performáticas, plásticas. Há diferentes meios, né, de produção e difusão, como eu já falei, desses conhecimentos, né, que podem ser concretos e virtuais, como encontros, blogs, rádios comunitárias, grupos de discussão, revistas, canais do YouTube, como é o caso da revista África, né, e Africanidades. Nessas atividades, nesses espaços, estão presentes, né, uma grande gama de visões de mundo, de ideologias, de valores, de crenças, trazidas dos múltiplos espaços, né, de vivência, de interação, que os sujeitos envolvidos nessas atividades estão inseridos, né, como a família, seus vínculos artístico-culturais, na igreja, etc. E há também diferentes aspectos da constituição das pessoas e da formação social mais ampla que elas estão inseridas, né? Tudo aquilo ali está presente naqueles espaços, naquelas atividades, naqueles processos de produção do conhecimento, como seus saberes, suas competências, seus afetos, suas éticas. Tudo isso acaba rompendo com reducionismos e se propondo a uma visão plural nos processos, né, como eu já falei, de produção e de organização do conhecimento. A revista África e Africanidades, ela tem como objetivo principal contribuir, né, com a luta pela desconstrução de ideias homogeneizantes e racistas construídas contra o continente africano e os sujeitos a ele relacionados. Então, nesse sentido, a revista visa contribuir com o estabelecimento de outras representações em que a África não esteja balizada por ideias essencialistas, né, ideias universalistas, mas pelo contrário, né, a partir de representações que considerem as suas pluralidades e também os seus protagonismos. Na verdade, nas últimas décadas, vários estudos vêm sendo realizados, principalmente pelos pensadores denominados africanistas, como Kizerbo, Mbokolo, Kapuscinski, Kwame Appiah, e esses trabalhos apontam justamente para a imensa pluralidade que caracteriza o continente africano, né? É um continente imenso, muito plural, com seus muitos povos, que também são muito plurais, né? Com suas várias línguas, são cerca de 2.000 línguas africanas, diferentes religiões, tons de pele, gastronomia, visões de mundo, dentre tantos outros aspectos, ou como nos termos de Hernandes, são várias Áfricas no interior da África. Então, essas pesquisas, elas apontam justamente para a necessidade de se estabelecer representações que se aproximem o máximo possível da realidade do continente, que considere exatamente essa pluralidade do continente africano, porque conforme afirmam os estudiosos das representações, as representações elas não podem se distanciar demais da coisa representada, né, conforme afirma Chartier. E, conforme afirma Lima, a relação entre a coisa representada e a representação propriamente dita não pode se pautar em distâncias irreconciliáveis. Mas, infelizmente, né, apesar dessa produção desse conhecimento, sobretudo no meio acadêmico, isso ainda não tem chegado ou tem chegado de forma muito lenta em outros espaços, como, por exemplo, a escola, os livros didáticos, os currículos escolares. Então, nesse sentido, outros espaços vêm surgindo nas últimas décadas também,
né, com o intuito de contribuir com essa busca de estabelecimento de outras representações, né, representações que se aproximem mais da realidade do continente e, consequentemente, que contribuam, né, com a desconstrução de ideias racistas e estereotipadas sobre a África e sobre os sujeitos relacionados a ela. E um desses espaços que surgiu com esse intuito, né, há vários canais de YouTube, várias revistas, enfim, a gente vai procurando e a gente vai encontrando. E a revista da África e Africanidades, ela surge nesse contexto, né, nesse quadro de busca aí de contribuir nesse sentido. A revista, ela é um periódico online trimestral de acesso gratuito. Ela surgiu da iniciativa de um grupo de professores, mas ela é também composta por vários pesquisadores, especialistas, estudantes, artistas e membros de várias comunidades, que, como eu já citei, tem como finalidade última a veiculação de informações, de materiais, enfim, cujo objetivo é a contribuição com a construção de uma sociedade antirracista. Essa revista ela trabalha com conteúdo bem amplo, utilizando-se de várias linguagens, né, de várias estratégias, né? Então trabalha-se com documentários, com formação, disponibilizando cursos de formação para professores, materiais didáticos para professores, produção e difusão de materiais mais científicos, né, de elaboração e difusão de resultados de pesquisas, enfim, mas de um modo geral, a gente pode dividir o conteúdo da revista em 4 grandes blocos ou 4 grandes núcleos. Então, a gente tem a parte do espaço acadêmico, né, onde é composto, né, por artigos, por resenhas, por relatórios, mais voltado para a questão mais acadêmica mesmo. Tem-se a parte da África e Africanidades na sala de aula, onde a gente encontra suplementos totalmente destinados a subsidiar alunos e professores da educação básica. Então, eles disponibilizam cursos para professores, materiais didáticos tanto para alunos quanto para professores. Tem a parte de colunas, onde a gente encontra textos com caráter informativo e entretenimento, que abrangem diversos temas como direitos, finanças, cinema, saúde, beleza, comportamento. Aí a gente tem filmes, documentários, quadrinhos, amostras de fotografias. Há uma multiplicidade de linguagens aqui também nesse núcleo, nesse bloco. E a parte de pesquisa, né, matérias sobre a cultura africana e afro-brasileira, formadas por museus, centros culturais, bibliotecas, arquivos, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eles também divulgam espaços onde a gente pode encontrar esses materiais. Então, eles dão dicas de bibliotecas, dão dicas de museus, dão dicas de material, tanto gratuito como não, em que a gente pode ter acesso a esse material. A revista, além do formato mesmo, de difusão, né, do periódico em si, ela tem também outras formas, né, de divulgação, de difusão do seu material. Tem uma página no Facebook, tem também uma página no Instagram e um canal no YouTube, todos visando, né, a finalidade que eu já citei aqui. Agora eu queria mostrar um pouco para vocês desse conteúdo a partir de algumas imagens. Então notem que essa revista, como eu falei, ela é muito rica, tem muito material, se utiliza assim de muitas estratégias, muitas ferramentas, muitas linguagens. E aí eu trouxe aqui para vocês, ó, aqui ele é um exemplo de abordagem, né, de aspectos artísticos e estéticos do continente africano, né? Eles trabalham muito também focando artistas e obras africanas. Aqui mesmo a gente tem Chimamanda Adichie, né, que é aquela autora do Perigo de uma Única História, que é uma autora que defende muito a questão da desconstrução da imagem de estereotipias em torno dos africanos. Mas temos muitos outros exemplos de artistas e de obras africanas. Trabalham também valorizando a questão da poesia, questão de contos, de poemas também africanos.
Muitas mesas redondas a revista promove. Essa daqui mesmo foi mesa Vozes da Literatura de Cabo Verde e Angola. Simpósios, inclusive esse simpósio internacional que foi assim muito interessante, envolveu muitas pessoas, tanto do Brasil quanto de outros lugares do mundo. Aconteceu agora nesse mês de maio. Muitas palestras também eles promovem em todos esses espaços, né? Tanto no Instagram, Facebook, enfim. Rodas de conversa, rodas de diálogos. Sempre eles convidam pessoas, né, que discutem ou questões afro-brasileiras, afro-latinas ou africanas. E aí faz esse bate-papo, essa roda de conversa também. Esse aqui foi um diálogo com o escritor moçambicano Celso Manguana. E eu achei isso muito interessante também, eles promovem muitos cursos, né? Vários mesmo disponibilizam cursos, muitos são gratuitos, né? Esse mesmo é de Introdução à Literatura Moçambicana, é um curso EAD, né? E aqui tem um pouco dos muitos cursos que eles disponibilizam. Quem tiver interesse, está aqui. Eles também têm um trabalho, né, voltado especificamente para a formação de professores, né, para a educação antirracista, em que eles promovem desde cursos, né, como eu já falei, disponibilizam materiais didáticos diversos, disponibilizam também dicas de locais onde se encontram esses materiais. Nesse caso aqui mesmo foi um curso, né, sobre alfabetização cartográfica. Na verdade foi uma palestra, alfabetização cartográfica, uma proposta de ensino de geografia de África. Então, olha como se aborda diversos aspectos, né? Eu achei isso fantástico também, que eles dão dicas de materiais pedagógicos. Esse material aqui que eles estão divulgando é um canal do YouTube que tem conteúdos visando a questão da representatividade do negro, da mulher, né? A partir de desenhos animados, né? Achei isso aqui muito interessante. Materiais pedagógicos aqui, contos, vários materiais que a gente pode baixar em PDF gratuito, muito bom também. Dicas de livrarias, especificamente de questões ditas negras, né? Bibliotecas, museus também, eles dão dica, eu não trouxe aqui, mas tem dicas de museus também, tudo voltado para essa questão de África. Eles visibilizam muito também projetos comunitários voltados para essa temática, porque quem tem interesse pode engajar, pode fortalecer também esses movimentos. Eles visibilizam também campanhas, né, de busca de garantia de direitos, divulgam também documentários, são muitos, filmes. Isso aqui que eu achei fantástico, atividade de leitura, que envolve pessoas da comunidade, que eles disponibilizam livros e as pessoas leem trechos desse livro e esses trechos são publicados, né? Isso aqui que é uma campanha de incentivo à leitura de literatura africana e afro-brasileira. Fazem também atividades em comunidades, como essa aqui que foi uma feijoada numa comunidade específica. Então é uma revista muito rica. E agora eu queria assim, deixar um videozinho, passar um videozinho que foi divulgado por eles e que eu acho que resume bem, né, como esse espaço funciona, como essa revista funciona como espaço multirreferencial de aprendizagem. Bom, eu quero dar um conselho a todas as meninas, assim como os rapazes. Em primeiro lugar, nós temos que ter autoestima. E primeiro, nós sabemos respeitar a nós mesmos, a nós próprios, para que os outros lá fora possam nos respeitar. Se nós não nos respeitamos, ninguém lá fora vai saber nos respeitar. Então, o que vocês propõem? Há alguma ligação entre estes clubes da rapariga e comunidade em geral? Qual tem sido o ponto-chave desta ligação? Porque a comunidade é que tem a tradição, mas a escola tem um novo conhecimento. Então, como é que as duas coisas se cruzam? Alguém quer comentar? Como é que isso é feito? Só que através das sensibilizações nós falamos com as comunidades, observar os direitos da criança, a conseguirem ver em que aspectos estão a violar os direitos da rapariga, principalmente porque ela é que é a mais vítima em relação ao rapaz. Bom, gente, então é isso.
Eu espero ter sido clara na minha apresentação e eu agradeço a todos e a todas pela atenção. Eu queria concluir a minha fala nessa oportunidade deixando uma citação da professora Terezinha. Na verdade, é um convite dela que eu tomo emprestado e deixo aqui para todos nós, quando ela trata da importância do envolvimento nesses espaços multirreferenciais de aprendizagem. Então, ela diz o seguinte: assim sendo, fica aqui um convite a todos quantos, sim, empatizarem com essa alternativa, juntarem-se ao empenho dos coletivos que atualmente estão buscando concretizar o sonho de uma sociedade de aprendizagem, onde o conhecimento seja efetivamente um bem público, em cuja construção possam participar diferentes indivíduos e coletivos sociais, contribuindo cada um deles com referenciais que orientam suas experiências de vida e suas formas de ser e estar no mundo. Então, fica aí o convite para todos nós. Então, muito obrigada mais uma vez e boa tarde.